ao 6º episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, obesidade e tireoide de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio vamos discutir um tema relevante ou polêmico da endocrinologia, sempre com um convidado que é especialista no tema em questão. E hoje o tema do nosso episódio é banha de porco ou óleo de soja? Quem ganha seu coração? Antes do surgimento dos óleos refinados, no final do século XIX, início do século XX, a gordura de porco, ou banha de porco, era super utilizada em toda casa, em todo mercadinho, em toda açougue você achava banha de porco e era isso que todo mundo usava para cozinhar. O fato da banha de porco não ser ultraprocessada, ser natural, vir diretamente ali do porquinho, fez muita gente acreditar que os óleos eram os vilões, que eram eles que estavam fazendo nossas veias entupirem, o nosso coração adoecer. Tem gente que até extrapola isso e fala que a banha de porco é ótima para a pele, tem vitamina D, ajuda na saúde do coração e também na disposição. Mas peraí, será que realmente a banha de porco tem todos esses benefícios? Será que a nossa avó era realmente tão sábia assim e cozinhava com banha de porco só porque fazia bem para o coração? Para responder essa dúvida super pertinente, eu trouxe aqui o Dr. Israel Guilhardi, que é médico cardiologista formado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em clínica médica e em cardiologia pelo HC. Seja muito bem-vindo, Israel. Obrigada por estar aqui. É um prazer te receber. Muito obrigado pelo convite, Marielle. É uma honra para mim estar aqui com você. Gosto muito de podcast, primeira vez que eu estou participando. E logo um tema polêmico, né? Acho que é bem polêmico. E por que a gente vai gastar 1 hora aqui do nosso tempo discutindo sobre gorduras? Porque o peixe morre pela boca, né? É o ditado que as pessoas usam e que realmente faz muito sentido. E eu, por exemplo, na minha prática clínica, eu sempre oriento aos pacientes que eles façam, além do acompanhamento comigo, independente se ele tem uma doença, se é um check-up ou não, que ele faça um acompanhamento nutricional justamente pela importância que tem a questão alimentar. E falar de gordura, de banha, de óleo, é muito importante por isso, né? Porque o nosso dia a dia, a gente está comendo sempre, e se a gente fizer escolhas ruins, isso vai ter um impacto negativo na nossa saúde. Na sua prática clínica, qual que é o impacto que você mais vê assim, em relação a essa questão alimentar? Então, tem os pacientes que procuram por questões relacionadas ao peso, assim como procura muito mais o endocrinologista, a gente também tem aquele que busca o cardiologista, principalmente porque a obesidade, por exemplo, está relacionada à hipertensão, a outros fatores de risco cardiovascular, mas também naqueles pacientes que já têm uma doença estabelecida, o impacto do colesterol, do consumo de gordura, ele é muito importante. Então, na nossa prática, a gente trabalha muito com isso. Sem falar que, quando a gente fala de prevenção, principalmente de um segundo evento naquele indivíduo que já infartou, que já teve um AVC, a gente entra muito nesse campo do tratamento dos lípides, do colesterol. A gente usa medicações que a gente vai provavelmente conversar aqui, que tem sofrido alguns ataques desnecessários, talvez um pouco da grande mídia, mas de alguns colegas que estão trabalhando uma linha mais alternativa. Então isso é muito frequente na nossa prática. E a gente não é nutricionista, né? Eu quero deixar isso muito bem claro. A gente está discutindo aqui as gorduras porque faz muita diferença nas doenças que a gente trata. Mas a gente vai comentar, assim, os aspectos gerais. Qual que é a diferença entre gordura animal e vegetal? Não só do ponto de vista ali, químico, mas em relação à saúde cardiovascular. Isso é interessante, né? Você falou a questão de nós não sermos nutricionistas e é muito importante que as pessoas entendam isso. Porque eu sei que talvez uma pessoa que não seja da área vai ouvir esse podcast esperando alguma orientação. Você tem que consumir isso ou aquilo em tal quantidade. Isso não vai acontecer. E no consultório também não, né? Eu, pelo menos, não costumo entrar nesses detalhes porque realmente é algo que tem que ser discutido com o nutricionista. E quando a gente fala da diferença de gordura animal, vegetal, banha, óleo, você falou a respeito da composição química. Nós temos que a gordura animal ela vem com ácidos graxos saturados, e a gente sabe que o consumo desses ácidos graxos está associado a um maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de elevação do colesterol, e
A gordura de origem vegetal, em sua maioria, embora haja exceções, são gorduras insaturadas na composição química. E a gente sabe que essa gordura insaturada é o contrário. Ela tem um efeito mais positivo na saúde cardiovascular, no perfil lipídico, no perfil de colesterol desse indivíduo. Então, o óleo vegetal, ele é mais saudável? Sim. Mais ou menos. A gente fica com receio de falar isso, porque às vezes a pessoa pega, principalmente hoje que a gente tem uns cortes, né? Se a pessoa ouvir esse corte é bom, é ruim, ele já toma aquilo como regra. Tudo depende do contexto, né? Então, não é porque o indivíduo usou um pouquinho de banho de porco para cozinhar que ele vai morrer de infarto. E também não é porque o indivíduo tem hábito de usar só azeite e consumir fontes de gordura vegetais, fontes boas, que ele vai estar protegido e viver até os 115 anos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Generalizar nunca dá certo, né? Eu acho que eu falei essa frase em todos os episódios até hoje. Nunca a gente pode generalizar, né? Vamos dar só alguns exemplos práticos do que é gordura vegetal e do que é gordura animal para as pessoas identificarem melhor. Certo. Quando a gente fala no dia a dia, começando no café da manhã, né? O indivíduo que está usando manteiga de leite é de origem animal, tem mais gordura saturada. A margarina já é uma gordura de origem vegetal, que tem mais gordura poliinsaturada, insaturada. Então seria, falando do grupo, né, seria mais positivo para a saúde cardiovascular, né? Se a gente fala de outras refeições, quando a gente fala de carne, gordura saturada. O azeite que a gente coloca na salada, insaturada. Então a gente consegue usar essa diferenciação, né? Animal é saturado, de origem vegetal, na maior parte das vezes insaturado. Tem exceções, né? O famoso óleo de coco, que as pessoas acham que é bom colocar no café. Estraga o café com óleo de coco. Fica péssimo. Não, eu acho que eu experimentei, mas eu também não, mas eu não admito que coloquem no café isso. Nem açúcar, né? Nem açúcar, com certeza açúcar também não. Mas o óleo de coco, ele ultrapassou tanto as fronteiras da questão da alimentação que tem muita gente que passa até no cabelo. É. E aí, eu acho que seria até menos maléfico. Sim, nesse método eu nem vou. Você nem vai... Exatamente. Travesseiro, que luxo. Os cabelos separados. Exatamente. Dentre os óleos vegetais, tem algum, esses que a gente usa para cozinhar, tipo óleo de soja, de girassol, de canola, sei lá, tem 1 milhão. Tem algum que é melhor que o outro? Então, quando a gente vai falar de preparo de alimentos, existe até aquela discussão a respeito de ponto de fumaça, de estabilidade do óleo, e muita gente questiona o uso. São muitos detalhes que, inclusive, precisam ser conversados com o seu nutricionista a respeito do que você vai preparar, da quantidade que você vai utilizar. E aí a gente sabe que tem estudos que mostram que o óleo de canola seria seguro, o óleo de soja também seria seguro e o azeite. Então eu acho que, resumindo, seria mais esses três. Eu não sei se você pensa um pouco diferente. Não, eu penso igual também. Não precisa ter mais opções. 3 já tá ótimo, né? Esses 3 dá para fazer muita coisa. Vai fazer tudo, na verdade, né? Perfeito. E por que entrou a moda de que banho de porco é mais saudável? Quais foram os argumentos? Independente de ser certo ou errado, mas por que as pessoas começaram a acreditar que banho de porco é mais saudável pro coração, para tudo, inclusive? Eu acho que isso é antigo, né? A gente, aqui em Goiás, que é onde eu fiz toda a minha formação, a gente vê bastante as pessoas que vêm de zona rural e tudo que eles utilizam é de origem animal, e principalmente do porco. Coitado do porco, né, gente? Basta o Palmeiras sofrendo, e o porco também. Mas, enfim, usa a banha de porco para cozinhar e consome muita carne de porco. E o que eu ouço muito, até de especialistas, tanto de especialistas quanto do leigo, é uma correlação. Eu conheço uma pessoa que é lá da zona rural, que viveu até os 90 anos e faz uso, tem um consumo aumentado de carne de porco, de banha, enfim. E eles se baseiam também nisso. Existe um argumento a respeito da estabilidade, que foi o que a gente falou do ponto de fumaça do óleo, né? Então eles argumentam que a gordura você pode usá-la em altas temperaturas, a banha, né?
sem que haja uma transformação maléfica das moléculas dessa gordura. Argumentam a respeito da absorção de vitamina A, D, E, K, né, que são as lipossolúveis, coisa que a gente consegue de outras fontes. Mas, enfim, o pessoal usa esses argumentos e hoje em dia vieram, né, chegaram especialistas aí que trazem essas informações que a gente não vê muita informação científica nesse sentido, né? A gente vê como se fosse, é relatado como se fosse uma informação científica. Eu acho que o mais perigoso é isso, a questão da autoridade que eles passam, por questão de ter muitos seguidores, de ter um público ali fiel, então acaba que o leigo, que só tá querendo uma informação, só tá querendo cozinhar com a melhor coisa possível, ele acredite. Sim, e uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, as redes sociais trabalham muito com marketing. E é mais fácil você ter visualizações, seguidores, engajamento, se você está divulgando algo que é diferente do que é muito difundido. Então, se a gente pega os conceitos científicos, o que tem de evidência, o que os profissionais vêm falando há muito tempo a respeito dos riscos do consumo exagerado de gordura saturada, isso é muito óbvio, isso não vende. E aí vem a pessoa que quer se vender, ela vai usar alguma coisa diferente, porque é aquilo que chama a atenção. Então, o marketing trabalha muito com isso. E aí ele também trabalha muito com medo, né? Então, se você consumir não sei o quê, margarina é plástico, é uma bobagem de gente que parece que não estudou química, mas enfim. Margarina é plástico, você vai morrer. Esses dias vi eu ia falar colega médico, mas talvez seja muito forte usar o colega. Um médico X. Falar que você vai morrer se você consumir cerveja, que a cerveja tá te matando. Não que cerveja seja saudável, tá? Mas também não é para tanto, né? Então eles trabalham muito com medo, trabalham com informações diferentes do que a gente está acostumado. Chamam a gente de antiquado, inclusive, né? Que a gente não tá nas... Como fala? Tá estudando coisas do passado, né? O passado não vende, né? Não tem aquele clickbait, né? Que as pessoas vão lá atrás daquela informação. E o milagre que é vendido, né? A banha de porco, ela não é boa só para o coração, entre aspas. Também tem a vitamina, também é boa para, sei lá, um monte de coisa, para dar energia, né? Por isso que colocam no café às vezes. Sim. Então aí dá energia para você fazer o treino. Começa a atribuir muita coisa que nem a sua avó acreditava. Exatamente. Vai além do conhecimento. Vai muito além. Popular, né? Exato. Então, não condiz com a evidência científica de que banha de porco é mais saudável do que um óleo de soja, por exemplo. É o que a gente tem que sempre frisar, né? A gente precisa ter uma vida equilibrada, né? Então, assim, é o que eu disse, usar manteiga de leite lá no seu pãozinho de manhã vai te fazer infartar? Não, certamente não. Mas se você tem uma alimentação desregrada e tem um alto nível de consumo de gordura saturada, isso sim vai contribuir negativamente com a sua saúde. É somando a manteiguinha do pão, com a gordurinha da picanha, com o cupim do final de semana, isso daí vai somando, né? Exatamente. E aí, falando disso, né, a gente citou, né, ele comenta que conhece alguém que mora na roça, que viveu o tempo inteiro na zona rural, morreu com 100 e tantos anos comendo banha. Mas a mesma pessoa que fala isso, ela está consumindo gordura saturada, está consumindo banha de porco, mas ela é sedentária, ela não sabe nem o que é ir lá no pasto. Capinar. Exatamente. Uhum. Então tem todo esse contexto aí. E você falou de somar as ingestões de gordura saturada ao longo do dia. Eu gosto sempre de citar um exemplo de uma paciente minha, pois eu vou mandar o corte desse podcast para ela. Paciente minha que, por acaso, é da família, sabe? E aí, num evento de final de semana, essa jovem moça, senhora, abre um pão de queijo, pega um pedaço de cupim e coloca dentro do pão de queijo. Então, não é bacana. É porque o pão de queijo, ele é light, ele é sequinho, né? Eu gosto muito da questão dele é sequinho. Air fryer. A peta, né? Peta, não sei como que as pessoas podem chamar, mas lá em casa é peta. Pra fazer uma peta, gente, vai tanto óleo, mas
tanto óleo, mas quando você assa, ela fica sequinha. Meu pai fala, eu gosto da peta de fulana porque ela é bem sequinha, essa é ótima. Então, realmente, dá para colocar um cupim em cima, porque... Para equilibrar. Exatamente. Suculento. Quais exemplos, assim, de consequência desse consumo exagerado de gordura saturada que você observa ou no consultório ou no hospital? Certo. Talvez entrando até um pouco em questões técnicas, mas tentando não ser chato, né? Quando a gente fala de colesterol, uma discussão que se tem que até... E nisso os médicos, os influencers que falam, eles estão certos. Colesterol não vem da dieta, vem do nosso corpo. Claro, quem produz colesterol de fato são as células do nosso fígado. E a alimentação tem um impacto nisso, né? E é por isso que é muito importante. Mas algo que a gente tem que frisar e que eu falo sempre na prática para os pacientes é o seguinte: embora seja uma produção endógena, o nosso corpo produza, e exista um componente genético importante influenciando, a genética tem importância, mas é algo que a gente estuda lá na biologia. O fenótipo é a interação entre o genótipo e o meio ambiente. Então, para aquele indivíduo que tem uma genética desfavorável para o colesterol, o consumo excessivo de gordura saturada a gente vê na prática que tem um efeito negativo no colesterol. Como que a gente vê na prática? Se a gente pega um paciente que chega com colesterol alto e tem uma alimentação desregrada e a gente orienta esse paciente e ele segue uma dieta equilibrada, a gente percebe o colesterol caindo. O paciente vê. Às vezes não vai chegar na meta que você quer para aquela doença específica que ele tenha, mas ajuda. Exatamente. Então, o resultado final da genética com o meio ambiente é o que importa, né? E, por outro lado, tem indivíduos que são favorecidos pela natureza, né? Por Deus. Nasceu assim, realmente. Exato. E aí, citando exemplos familiares, né? Minha sogra e meu sogro. Eu sempre pego no pé, porque eles estão sempre consumindo gordura de porco, né? Muito excessivo. E aí, eu solicitei os exames para eles, falei, vamos lá, vamos olhar como está tudo, vamos ver se tem alguma coisa. E, de fato, colesterol baixo. Eu dou para ele de carótidas normal. Aí, uma pessoa mal intencionada vai olhar para isso e falar, tá vendo? O consumo de gordura saturada não causa nenhum mal. Mas não é isso. Eles têm uma genética favorável. Mas será que você tem uma genética favorável? Não dá para colocar para a população inteira e incentivar o uso disso sem saber o que efeito que vai ter na pessoa específica ali que tem a genética péssima. Exatamente. E outra coisa que a gente vê quando a gente fala de estudos científicos, é até importante a gente destacar isso. Quando a gente fala de consumo de gordura, de colesterol, a gente não vê nos estudos, por exemplo, com as medicações para colesterol, não é basicamente redução do nível do colesterol. A gente sempre busca impacto no que a gente chama na cardiologia, na ciência, na verdade, de desfechos sólidos ou desfechos duros, que é morte, por exemplo, infarto, AVC. Então, muitas vezes, o indivíduo, a gente controla o colesterol com a medicação, por exemplo, mas o intuito é reduzir eventos. Então, a gente sabe, por exemplo, que um paciente às vezes tem um LDL que não está num valor tão alto e ele, com uma medicação, ele vai reduzir o risco. Por que eu estou falando isso? Não dá para a gente simplesmente pegar o indivíduo que consome gordura em excesso e o colesterol dele não é aumentado e falar que ele tem uma saúde cardiovascular boa, né? Ele tem o risco de infarto, de AVC, que pode estar, sim, associado ao consumo excessivo e desregrado, né, de gordura saturada, por exemplo. Isso. O LDL é o que está mais associado a infarto, AVC. Quais são as doenças assim que estão mais associadas a um aumento de colesterol? O aumento do colesterol, ele aumenta a aterosclerose, que seria o grupo, o grande grupo em que estão AVC, infarto, obstrução de artérias nos membros inferiores, que leva aquelas feridas nas pernas, por exemplo, que é muito comum da gente ver. Essa deposição de colesterol ela acontece em qualquer artéria no corpo e pode levar a várias doenças. Alteração de função do rim também, alteração até da visão em casos extremos, disfunção erétil.
Eu acho que esse é um ponto. Eu gosto muito de falar. Tem que falar esse daí é o que convence. Porque você tem um infarto daqui 20 anos, o que vai fazer de diferença agora na vida, né? Exatamente. Quando fala de disfunção erétil, eles assustam. E aí o HDL, que está associado a uma proteção cardiovascular, né? Então, quando a gente tem uma alimentação mais equilibrada, a tendência é que o nosso LDL reduza e nosso HDL aumente. E o exercício físico, por exemplo, tem o mesmo efeito. Embora não seja um efeito tão grande nos níveis de HDL e LDL, o exercício físico tem impacto sim, reduz LDL e eleva HDL. Tem algum nível máximo de HDL? Isso é uma dúvida pessoal. Não tava no script, não, mas tem um nível máximo de HDL? Mais evidências têm surgido a respeito de níveis de HDL muito altos, né? Então, a gente tem algumas evidências que o paciente com HDL acima de 80, geralmente, ele tem um risco um pouco maior do que a população geral, né? Então, e geralmente isso é genético também, né? Ninguém que se alimenta bem corre 5 quilômetros todos os dias e o HDL só para 90 espontaneamente, só com essas modificações de estilo de vida. A genética conta bastante. Sempre. Mas ainda é algo que, embora cada vez mais tenha se publicado a respeito, a gente ainda não tem nada tão consistente assim. Que do LDL já é completamente estabelecido, né? Sim, a gente sabe que quanto maior o LDL, maior o risco. De ter doença cardiovascular. E é risco, gente. Não quer dizer que eu tenho LDL baixo, eu não vou infartar, ou eu tenho LDL alto, eu com certeza vou infartar, porque, enfim, não é bem assim. É impossível a gente falar, né, tipo, generalizar novamente, mas se você tem um risco maior, você tem que tomar mais cuidado, você tem que, né, fazer uma prevenção melhor. E nos estudos com medicações para redução de colesterol, é perceptível que o risco reduz proporcionalmente à redução do LDL. Por isso que quando a gente vai tratar um paciente que já infartou, a gente tem alvo terapêutico, né? Por quê? Porque a gente sabe que abaixo de certos valores a proteção é maior. Então, vamos dar um exemplo. O indivíduo que infartou há 1 ano, a gente vai dosar o LDL dele hoje para saber se ele está tomando a medicação na dose certa. O LDL dele tem que estar, idealmente, abaixo de 50. Que é uma meta que às vezes é difícil. É bem difícil, bem difícil. Então a gente tem essa associação aí. E o colesterol alto, ele dá algum sintoma? Tem algum sinal que eu que nunca fiz exame, tô lá e posso sentir, falar, acho que esse é o meu colesterol que tá alto, vou fazer o exame. Tem alguma forma de descobrir? Daí o grande problema, né? As doenças que não têm sintomas são as mais difíceis, né? Por isso que a hipertensão é tão prevalente e causa tanto problema. Porque não dá sintoma, o indivíduo tem que fazer uma busca ativa. Então, o indivíduo adulto ele tem que passar por uma consulta com um bom clínico, endócrino, cardio, para ter os seus níveis de colesterol dosados. Agora, se você tem na família uma história de alguém com colesterol alto, principalmente pai, mãe e irmãos, ou alguém que infartou cedo, aí você tem que fazer uma busca bem precoce, né? Procurar antes, né, para saber. A gente tem, isso é mais a sua área, né? Hipercolesterolemia familiar que tem criança com LDL lá em cima, né? Triglicérides, hipertrigliceridemia familiar também começa bem cedinho. E não dá sintoma. E não dá sintoma que vai aparecer lá na frente, um infarto, um AVC. Exatamente. E aí, tem algum nível de colesterol que, eu fiz o exame lá, tem algum nível de colesterol que eu devo ficar mais preocupado e procurar um especialista? Vai que eu fiz com a minha ginecologista, sei lá. E o colesterol deu um valor X. Que nível ali que eu me preocupo? É importante a gente sempre frisar, a gente ainda vê muito esse erro no consultório. Erro não, porque, enfim, o paciente ele olha o colesterol total, né? Porque quando você fala de colesterol total e já é um valor grande, o paciente assusta. Mas o que tem impacto na questão de prevenção é o LDL. Então, se você tem um LDL aumentado, isso pode estar associado a um maior risco de doença cardiovascular. O valor que a gente vê no laboratório é 130, né? Acima de 130, isso é alterado. Mas lembrar alguns detalhes. Esse ponto de corte, essa referência de normalidade, ela varia em cada população. Como eu disse, o indivíduo que já infartou, o LDL dele tem que estar bem abaixo de 50. Então, a gente faz a estratificação de risco.
Então, um indivíduo, se ele é hipertenso, diabético, tabagista, se ele tem história na família de alguém que infartou, esse valor de normalidade vai reduzindo, né? Então, 130 é o valor normal que a gente... População geral, quem nunca teve doença nenhuma, isso daí é bom deixar. E eu achei muito legal que você falou que tem que olhar o LDL. Eu tenho muito paciente que chega com colesterol total 220 e acha que tá morrendo, chega muito desesperado. Vai ver o HDL tá 80 e o LDL tá super bom. O LDL 80 é bom. É. Apesar de que... Apesar de que... eu te perguntei porque o meu é 86, 90, eu já fiquei meio... eu já fico meio tensa, sabe? Não, mas não vai diminuir a atividade física. Não, você pode ficar tranquilo, não é meu objetivo. Lembrar que não é só o valor isolado, né? Ninguém vai infartar porque o HDL é 90. Sim, tem outros fatores também, né? Você tava dando um exemplo aí dos seus sogros e tal. Eu recebo muito paciente que fala, doutora, eu tenho, meu colesterol tá alto, mas eu não consigo cozinhar com outro tipo de óleo, eu acho o sabor ruim. Muito paciente que já é acostumado a isso há muito tempo, né? Não consegue trocar. Existe uma forma de cozinhar com banho de porco e não ter o colesterol alto? Com certeza. A gente tem que adequar a quantidade. Então, tudo quando a gente fala de alimentação, a gente tem que colocar quantidade. E qual que é a quantidade? Então, depende. Vai no seu nutricionista. Sua idade, seu peso. Quem vai te falar isso? Provavelmente não vai ser o cardiologista ou endócrino, vai ser um nutricionista, né? Muitas vezes o médico até sabe chegar no valor para aquele indivíduo, mas a consulta costuma focar em outras coisas. A depender se for uma consulta de convênio, às vezes o colega sabe, mas ele não tem tempo, né? Uma consulta com um bom nutricionista leva tempo, né? Muitas vezes mais de 1 hora de consulta. Então, uma conversa longa sobre comida. E o nutricionista, ele ainda tem o trabalho pós-consulta, né? Que daí, na maioria das vezes, eu vejo que a prática mais frequente é mandar a dieta um tempo depois, porque ele vai sentar, vai estudar o seu caso, vai calcular, porque tudo é em cima, né, de valores específicos para cada pessoa. Exatamente. Tem muito paciente que vai no endócrino querendo sair de lá com uma dieta. E os colegas que às vezes entregam dieta é extremamente genérica. Genérica. Ele não... É uma folhinha que ele pega lá, às vezes tem um bloquinho pronto, ele não tem nem o peso do paciente em consideração ali, não faz sentido, né? Não. Eu sei que assim, gente, é difícil. A gente está num país que a maioria das pessoas não tem condição de se consultar com um nutricionista. E às vezes no SUS também é difícil, porque o nutricionista do SUS ele não tem as condições ideais de trabalho. Às vezes ele tem a agenda cheia porque o sistema colocou daquela forma para ele. Ele também não consegue calcular da forma adequada. Então a gente entende. Mas se você tem condição, não existe motivo para você não procurar um nutricionista. E o nutricionista passa uma coisa que eu não gosto. Conversa com ele. Né? Eu sempre falo isso. Gente, fala pro seu nutricionista que você não quer isso, que não entra na sua rotina, ou que você não consegue achar na sua cidade, mas é um empecilho muito grande que eles colocam. E é o que quer, né? É muito importante também você falar para o nutricionista o que você quer, o que você gosta, não abre mão. Inclusive, eu gosto de cozinhar com banho de porco, ok. Vamos encaixar na sua dieta. Exatamente. Desde que você faça de forma equilibrada, reduza a quantidade de gordura saturada ao longo do dia. E eu achei importante você falar que a gente sabe que no Brasil é difícil a pessoa ter condição de ter um endócrino, um cardiologista, um nutricionista, um educador físico. Mas nem por isso, mesmo sabendo disso, eu não vou ser a pessoa que vou lá e vou abraçar tudo e vou começar a dar dieta para todo mundo, a prescrever treino de exercício, porque aí também eu vou estar meio que enganando, como se eu fosse um trabalho bem feito, e não vai ser. E impedindo o paciente de chegar no profissional adequado. Correto. Porque às vezes hoje não, acho que sempre, né? As pessoas têm muita confiança no médico, apesar dos esforços de muitos para queimarem a classe médica, a população ainda confia muito no médico. Então, se a gente faz uma orientação dietética, às vezes o indivíduo fala, não, o que o médico falou já me serve, eu não vou ao nutricionista, né? Isso é muito ruim. É difícil, verdade, porque a gente não sabe de tudo. Exatamente. E aí a gente falou aqui da dieta e tal, como que faz para eu ter um consumo menor de gordura saturada e isso ter um impacto positivo no meu LDL.
Mas e se mesmo assim eu fiz tudo, eu fui lá, troquei a banha de porco, diminuí tudo, e mesmo assim, às vezes por um fator genético, ou porque eu não dei conta de fazer tudo tão bonitinho assim, se meu LDL continuar alto, qual que é a estratégia? Então, a gente precisa entender quem é este indivíduo. Inclusive, eu acho que a gente perdeu muito com a falta de conhecimento de alguns colegas médicos na prescrição de tratamento medicamentoso inadequado. Por exemplo, essa semana mesmo eu atendi uma paciente cuja filha é médica e segue uma linha da medicina integrativa, né, que não é a favor teoricamente, não é a favor das estatinas. E aí ela veio conversar comigo falando que tem um colesterol mais alto e que já tentaram passar as estatinas para ela e que ela não deu certo e que a filha não concordava. E aí, quando a gente ouve essa história, parece que instintivamente a gente pensa, provavelmente ela precisa e a filha está empacando ali a vida da paciente. E aí eu fui olhar essa paciente, ela tem um LDL de 130 e pouco, 140, orbitando ali em valores que são alterados, mas não são tão alterados. E ela não tem mais nenhum fator de risco. Ela não é hipertensa, não é diabética, não tem mais nada. De fato, essa paciente não precisa de medicação. Mesmo que o colesterol esteja mais alto? Sim, mesmo que o colesterol esteja mais alto. Só que aí, alguns colegas que não têm um manejo muito bom, né, Conhecimento aprofundado sobre esse tema. acaba iniciando uma estatina, às vezes orienta até de forma inadequada, né? Vamos usar por 3 meses e reavaliar. Nossa, essa daí. Exatamente. Aí o paciente começa a usar sem necessidade, tem um efeito colateral, não vai aderir bem e acaba criando uma guerra desnecessária, né? Então é um grupo contra e um grupo a favor de estatina. Na verdade, quem é contra ou a favor de estatina está errado. A gente não tem que ser contra ou a favor de medicação, a gente tem que avaliar a indicação. Tem indicação? Então vamos usar. E aí você perguntou de estratégias. Basicamente, se a gente for resumir muito, nós temos uma medicação que a gente usa de forma mais frequente, talvez seja toda a estatística é inventada, né? Se a gente coloca aí, mas vamos colocar 90% dos pacientes acabam usando estatina. Simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina. Tem outras medicações? Tem. Tem, por exemplo, ezetimiba, que é uma medicação que reduz a absorção de gordura no trato gastrointestinal. A gente tem medicações novas injetáveis, né? Tem o evolucumab, que tem um impacto bem interessante no LDL. Mas, basicamente, seriam as estatinas. E tem gente que fala estatina e acha que é até um xingamento, né? Porque ficou meio que dá medo de você tomar estatina do tanto de coisa ruim que falam. E qual que é a verdade, qual que é o mito em relação ao medo que as pessoas têm da estatina? Bem, as estatinas sofreram muito propaganda negativa, né? Então, hoje, principalmente depois da pandemia, falando de vacina, tá na moda criticar a Big Pharma, né? Ai, porque a indústria farmacêutica e não sei o quê. Eu costumo brincar, né? Você critica a Pfizer quando vai falar de vacina, mas o Viagra da Pfizer ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando. Exatamente. Mas, enfim, as estatinas, elas têm efeitos colaterais? Tem, como toda medicação tem. Mas a propaganda negativa que fizeram com as estatinas extrapolou muito o que é a verdade. Tanto é que a gente tem, acho que todo mundo já ouviu falar do efeito placebo. Quando a gente fala de estatina, nós temos algo que se chama efeito nocebo. Não sei se você já ouviu falar, já estudou a respeito, mas é muito frequente nas estatinas. Tem estudos que evidenciaram aí, por exemplo, quando começaram a desenvolver as estatinas, viram que cerca de 2% dos pacientes que usavam a medicação queixavam de dor muscular. E aí, quando foram ver na prática, esses pacientes que sofriam de efeitos colaterais estavam ali na casa tem estudos que mostram até 20%. E aí, curioso, né? Como que você faz um estudo que geralmente é cego, ou seja, o indivíduo não sabe que está tomando. Se é o placebo ou se é a medicação. E aí 2% tem efeito colateral e depois passa para 20%. E aí tem estudos que fizeram a seguinte questão. Tem um estudo clássico que foi publicado no New England, acho que 2020, alguma coisa assim, que eles pegaram indivíduos que tinham um efeito colateral da medicação, suspenderam a medicação e aí dividiram
Você começa tomando placebo, outro mês você não toma nada, outro mês você toma estatina, para tentar avaliar os efeitos colaterais. E quando os indivíduos estavam tomando placebo, ou seja, estavam tomando um comprimidinho de farinha, ele tinha, e não sabia, né, que estava tomando, ele tinha o mesmo efeito colateral que ele tinha tomando estatina. E quando ele não estava tomando nada, o efeito colateral Passava. desaparecia. Ou seja, existe um efeito que a gente chama na ciência de nocebo. O indivíduo tem efeito colateral supostamente atribuído à medicação e que, na verdade, não. É criado, de certa forma, pela cabeça, né, do paciente por conta de todas essas informações negativas que vêm. Por isso, inclusive, que muitos médicos orientam os pacientes a não lerem bula, né? Porque se a gente pegar a bula de qualquer remédio, tem uma infinidade de coisas que assusta todo mundo, né? Nossa, eu falo pra todo mundo pra não ler bula. E aí, às vezes, eu esqueço de falar. Mas eu li da bula, nem comecei a tomar. É difícil, né? Porque aí começa a criar. A bula traz informações. Quem já participou de estudo clínico, na época da residência, a gente tinha muito no Hospital das Clínicas, com o Dr. Salvador, por exemplo. Quando você está tomando uma medicação de um estudo, qualquer sintoma diferente que você apresentar vai ser reportado e é muito possível que isso entre depois como um efeito colateral na bula. E às vezes não teve nada a ver com a medicação. Exatamente, mas não dá para falar. Não dá para falar. Então tem estudo, por exemplo, com estatina, que tem 10, 15 mil pacientes. Alguém vai sentir alguma coisa diferente e vai para a bula, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, dá para tomar estatina, e a estatina, que eu acho mais importante, é que muda a história natural da doença, né? Sim, com certeza. Os estudos mostram que o uso, né, da estatina reduz o risco de eventos cardiovasculares. Tanto em quem já teve um evento e quer prevenir novos eventos, que nós chamamos de prevenção secundária, quanto na prevenção primária, de que é quem nunca teve nada e quer prevenir um primeiro evento. E não existe essa história de tomar 3 meses e parar. Não, né? Se alguém te indicou 3 meses para parar, ou você não precisava, ou precisava e parou sem poder, na verdade. Né? É porque é difícil você falar para uma pessoa, você vai tomar esse remédio a vida inteira. Sim. E ninguém quer dar essa notícia. Exatamente. E aí você joga pro próximo colega. Até o indivíduo infartar, aí você não tem jeito, né? Tem que falar que ele tem que usar. Tem que tomar a vida inteira. Ótimo. E outra coisa que falam muito de estatinas, eu sei que o podcast é comandado por você. Nossa, não, você pode ficar à vontade. Mas eu queria ouvir de você, que acho que você já ouviu isso também. As pessoas falam que estatina não deve ser consumido porque reduz a produção de hormônios. E aí? Não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. É porque para produzir a maioria dos nossos hormônios, eu acho que você focou muito na questão de da impotência, não sei o quê. O povo fala. Para produzir os hormônios sexuais, a gente precisa de colesterol. E realmente precisa. Mas é o colesterol que vai estar lá sendo produzido pelo seu próprio corpo. Não depende da sua ingesta de banha de porco. Não depende de você consumir muita gordura saturada. Tem médico que vê um LDL muito baixo, igual para esse seu paciente que já infartou. Tem que estar menor que 50. Ele vai continuar produzindo os hormônios dele, não precisa de diminuir a estatina, de diminuir a dose da estatina, para ele ter uma produção hormonal adequada. As nossas glândulas, né, principalmente as adrenais, os ovários e os testículos, eles têm capacidade de produzir os hormônios com a quantidade de colesterol que o nosso próprio corpo consegue produzir. Então, é mais um mito aí. Eu lembro até que na minha formação, no início, antes de eu terminar a residência, a gente até tinha um hábito de reduzir a dose da estatina quando o LDL estava abaixo de 40, né? Justamente por esse receio. E depois que surgiram medicações novas, como é o Evolucumab, por exemplo, em que os pacientes às vezes aparecem com um LDL de 20, e isso não tem impacto nenhum em questão de produção hormonal, de virilidade, enfim, que a gente aprendeu que isso não tem nada a ver, né? E aí a gente mantém, mesmo que o colesterol baixe bastante. Às vezes a gente pode reduzir a dose naquele indivíduo que tem um efeito colateral e já atingiu a meta, né? Então a gente reduz para que ele se mantendo na meta, mas com menor risco de efeitos colaterais, né? Perfeito, eu também. Antigamente eu diminuía a estatina quando a meta para esse paciente é 70.
deu 30. Eu vou lá e diminuo. Mas hoje em dia nem isso eu não faço, porque às vezes quando você diminui, ele volta lá para cima e é muito difícil de saber qual que é o limiar, 5 miligramas a mais ou a menos. Então, quanto mais baixo, melhor nesses casos que tem indicação. A gente falou de estatina, você falou um pouquinho do exercício, eu vou focar mais agora nele. O exercício, ele ajuda mesmo a diminuir o colesterol ou tem gente que não vai ter benefício nenhum? Nunca é sempre, né? Nem nunca, nunca, nunca sempre. Mas o exercício físico, de fato, ele ajuda, né? Então, o indivíduo que faz mais atividade, a atividade aeróbica e musculação, mas é sempre importante frisar, não esqueça nem da musculação, nem do aeróbico. Mas tem muito indivíduo que vai para a academia fazer musculação e não faz nada de aeróbico. É muito importante o exercício aeróbico para tudo, quando a gente fala de doença cardiovascular principalmente. Então tem impacto sim, mas como nós dissemos, tem paciente que tem um fator genético preponderante, uma hipercolesterolemia familiar, por exemplo. Ele não vai normalizar o LDL dele correndo, ele pode correr 10 km por dia, não vai normalizar. Vai ajudar? Vai. Mas não vai normalizar. Mas, ao mesmo tempo, tem os outros benefícios do exercício que, independente de reduzir ou não o LDL, ele vai ter os benefícios cardiovasculares do exercício em si, né? Com certeza. E é o que a gente também fala, o indivíduo que está tendo uma meta de exercício físico de forma regular, está querendo progredir no exercício, consequentemente ele se alimenta melhor. E aí isso acaba tendo impacto em tudo também, né? Vai melhorar a meta de colesterol, vai melhorar a pressão, saúde, né? Uma coisa puxa a outra. Você falou que, eu acho que nos seus pacientes eles têm um viés de fazer mais musculação e esquecer do aeróbico. No meu caso, os pacientes acham que o aeróbico é o que emagrece e eles fazem só aeróbico e não fazem musculação. Então, igual você falou, são complementares. Tem que fazer os dois mesmo, não dá só para você ir para academia e ficar o dia inteiro na esteira e não aumentar a massa muscular, porque no fim das contas a gente precisa dos dois. Exatamente. Eu tenho também muito paciente que vai ficar só no aeróbico, é complicado, mas tem para todo gosto. Tem que, metade, não precisa, nenhum é mais importante que o outro, né? Então assim, vai para academia, faz meia hora de musculação, 20 minutos de esteira, né, ou qualquer outro exercício aeróbico. Gente, eu falei uma numeração aí, mas não é pra vocês seguirem. Calma! Não, né? Agora tá todo mundo mudando a ficha de treino e fala pro personal que foi o cardiologista que mandou. E eu passei por isso. Muitos anos da minha vida eu fiz só musculação. E achava que tava arrasando, mas era antes de eu ser endócrina. E aí, eu comecei a perceber, não sei porquê, que eu ia subir uma escada, eu ficava cansada. Eu ia, sei lá, caminhar 2 quarteirões, eu ficava cansada, mas eu era ativa. Como assim, né? Como assim? Eu faço musculação 3 vezes por semana, me achando máxima. Aí, eu acho que foi até no início da pandemia que eu comecei a fazer, eu preciso fazer algum aeróbico. Tem que dar um jeito, né? Porque eu já tinha estudado que era importante e tal, eu vou colocar na minha vida. E aí eu comecei a correr. Mudou 100% a minha, assim, eu consigo subir muito mais escadas, né? Não é que eu não fico cansada, eu fico, mas é totalmente diferente da época que eu só fazia exercício de força, né, musculação. Então são realmente complementares e eu sou prova viva disso. A gente fica como chato, né? Porque primeiro a gente manda o paciente fazer atividade, orienta o paciente fazer atividade física, e aí ele volta fazendo caminhada, a gente fala, mas tem que fazer musculação. Aí ele faz musculação, a gente fala do tempo que ele está gastando, né? Investindo para fazer atividade física. Aí a gente fica de chato, né? Mas é porque a gente tem que tentar fazer o ideal e orientar o ideal, né? Então, muitos colegas, inclusive, orientam sem nem fazer. O que você está falando é muito interessante. Eu acho que conhecimento é muito importante, e é daí a importância do podcast, né? Porque quando a gente entende que uma coisa é boa para a nossa saúde, a gente vai se empenhar naquilo. Então, por exemplo, o cigarro. Tem um indivíduo que fuma, é um vício, enfim, mas tem gente que não entendeu o quão rápido o cigarro pode causar um dano no organismo daquela pessoa. Por mais que esteja ali na caixinha do cigarro, fumar causa câncer, mas aí ele lembra, fulano fumou, morreu com 90 anos. Então, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente está trabalhando numa UTI, vendo
10 pacientes infartados, 9 fumam. Você muda completamente a cabeça, né? Então, a gente tem que difundir essas informações a respeito de alimentação, de exercício físico, de todos os hábitos, para que as pessoas tenham, em algum momento, um despertar para isso e que elas invistam na sua saúde. Eu acho que a gente, igual você falou, a gente manda o paciente, quase, né? A gente orienta meio que mandando porque a gente vê as consequências. Sim. Chega no meu consultório, paciente com muitas complicações de diabetes, que a vida inteira nunca cuidou. E aquele que chega ali recém-diagnosticado, eu quero fazer o máximo para que ele não tenha nenhuma complicação. Acho que os seus pacientes que infartaram, que tiveram AVC, qualquer coisa assim, você também fica pensando nisso, né? A gente tem que informar ao máximo. Eu acho que o conhecimento é libertador. Isso eu acho importante o podcast, o Instagram, que eu sei que no seu também você dá muita informação acessível. É importantíssimo, porque quando a pessoa sabe o benefício, sabe ali que o que ela está fazendo não é lá tão bom assim, ela começa a ter um insight, assim, para mudar. Um episódio anterior eu falei muito sobre hábitos, sobre uma psicóloga, com uma psicóloga, a Juliana, que veio aqui, e a gente comentou que, às vezes, o paciente está naquela fase de pré-contemplação, que ele não está fazendo exercício, que ele ainda está fumando, mas que ele não está nem aí. E não adianta outra pessoa falar que ele não está disposto, não está aberto a receber essa mudança. Mas que depois quando ele dá a abertura, aí é quando a gente entra com a informação. E tendo a informação, aí ele vai partir para aquele outro passo da mudança, que é a ação, né, de planejamento. Então, tudo isso que a gente faz, acho super importante para aumentar aí a saúde, a qualidade de vida dos nossos pacientes. Às vezes o indivíduo ele espera um evento catastrófico, né, para tentar mudar. Então, o cigarro mesmo. Tem indivíduo que para de fumar quando infarta. Você vai conversar com o indivíduo. Acontece todo dia, né, comigo. Vendo pacientes internados, eu chego nele e pergunto: você fuma? Ele fala: não, parei. Parou tem quanto tempo? O dia que eu internei aqui. Ele internou com infarto, né? Muito comum. Para de fumar. E, de fato, boa parte realmente não volta a fumar. Porque o impacto daquele evento negativo é muito significativo, né? Com certeza. Agora eu vou para uma pergunta final, bem Maria... Não, né? Não, essa ela não é polêmica, mas eu acho que vai ser a que todo mundo quer saber. É a pergunta Maria Fifi, fofoca. Que eu vou perguntar da sua vida pessoal. Ser cardiologista mudou alguma coisa no seu estilo de vida? Porque, no meu caso, mudou muito. A minha alimentação mudou completamente. Eu amo doce, eu ainda como, mas eu tenho muito mais parcimônia em colocar açúcar nas coisas, em tomar suco, então, em fazer exercício. Então, ser endocrinologista mudou muito meu estilo de vida, e eu acho que também porque eu quero ter uma saúde boa e dar o exemplo também. No seu caso, eu sei que você já mostrou a sua história no Instagram, e eu quero que você conte aqui pra gente. Maria Fifi, mas quem entra no meu Instagram, eu posto sempre sobre isso, né? Eu cresci com uma alimentação bem... É ruim falar, desculpa, mãe. Mas, na verdade, eu comi... Minha mãe sempre me obrigou, vamos falar a verdade, a comer de tudo. Verdura, frutas, legumes, enfim. Eu sempre comi muito bem, inclusive o que não era muito saudável, né? Então, eu gosto de contar, eu pegava uma canequinha dessa assim, enchia de biscoito ou bolacha. Rosquinha Mabel. Essa daí é unânime. Enchia de rosquinha Mabel, olha a bomba. E aí eu colocava Toddy, açúcar, café, que era feito com açúcar, que o café quente, ele amolece a rosquinha, né? E depois colocava leite. E aí tomava isso. Era o quê? Umas 1.200 calorias? Não... Café da manhã básico, antes de ir pra escola. Antes da tarde. Eu tava com pouca fome. Tinha almoçado há pouco tempo. Então eu cresci com uma alimentação que não era muito equilibrada. E aí pratiquei esportes na minha infância, graças a Deus. Jogava basquete, 1,72 m, acredite você. Nossa, Deus. Basquete. Aí quando chegou na puberdade, né, todo mundo cresceu, eu fiquei para trás e o basquete ficou para trás. E aí quando a gente entra na faculdade, residência, não é uma... É uma regra, eu acho, né? Mas acabou acontecendo, fica
sedentário e se alimenta mal, né? Intervalo de uma atividade e outra, entre uma atividade e outra, a gente vai comer uma coxinha, enfim, não se alimenta bem. Acho que a história natural da residência é ganhar peso. O residente ele sai gordinho da residência. Enfim. E tem até foto eu recebendo meu diploma de cardiologia. Nossa, pai do céu. Que dó. E com a prática, né, no dia a dia, a gente vai entendendo cada vez mais a importância e vai se alimentando melhor. Eu costumo brincar que a pessoa que tem sobrepeso e obesidade e resolve perder peso, toma a decisão de perder peso, ele até tem um ponto positivo, que conta positivamente para ele, porque com a preocupação do peso, ele acaba se alimentando melhor e isso contribui com sua saúde. Diferente, por exemplo, do indivíduo que é magro, que tem um peso baixo, e que ele acha que ele pode comer de tudo e ele come mal, né? Tabagistas, eu acho que a gente pode colocar nesse perfil aí, porque geralmente quem é tabagista tem um peso menor, né? E às vezes acha que pode comer de tudo e aumenta mais ainda o risco cardiovascular. Então, por estar acima do peso, eu procurei perder peso, até por questão estética mesmo, mas a saúde contando pra caramba. E aí, com isso, a gente muda a alimentação, passa a se alimentar melhor. E, de fato, eu evito no dia a dia consumir coisas que eu sei que não são positivas. Então, há muito tempo, eu não coloco açúcar em nada. E evito comer doce, evito comer sobremesa, essas coisas. É proibido? Não, mas se você puder evitar, melhor, né? E exercício físico, né? Uma das coisas que mudou muito na minha vida, que depois da cardiologia eu incluí. Inclusive, é uma história do meu pai, né? Meu pai tinha um quadro demencial e iniciou muito cedo. E, infelizmente, muitos quadros demenciais a gente não tem muito o que fazer de tratamento medicamentoso. Controla sintoma, mas a história da doença não muda. E quando a gente vai olhar de medidas preventivas, hábitos de vida conta muito, né? Então, por ver meu pai daquela forma, eu me preocupei e pensei, nossa, eu tenho que cuidar para que isso não aconteça comigo. Só que não adianta você pensar em cuidar quando a doença aparecer. Exatamente. Então, eu falo que eu desconheço uma doença que não tenha como medida preventiva exercício físico e alimentação saudável. Até câncer. Todas. Até câncer, né? Então, quando a gente vive medicina, todos os dias vendo pessoas adoecerem, a gente entende que exercício, que alimentação nos ajuda a prevenir esses problemas, a gente muda a cabeça. Perfeito. E a gente tem que ter noção de que não é a banha de porco que é a vilã, mas também não é ela que é a salvadora. É tudo um contexto muito mais amplo que isso. Então é super chato a gente ter que falar mal de colegas, igual você falou, outros colegas médicos e tal, mas as informações, as fake news, os mitos difundidos acabam atrapalhando ao invés de ajudar um monte de gente que tá querendo só melhorar, né? Sim, e aí a pessoa não tem bons hábitos de forma geral e ela se apega a uma informação, né? Porque é mais fácil. Então, assim, se alimenta mal, não faz exercício físico, mas toma, sei lá, água com alho e acha que a vida tá salva por conta daquilo, que chupar um limão todo dia vai salvar a pessoa. Não é que sejam alimentos ou estratégias ruins de forma geral. Tem coisa que às vezes tem algum sentido fisiológico, mas não é isso que vai mudar a sua vida, né? Isso. E água de berinjela? Não sabia, não. Você não sabia da água de berinjela? Meus pacientes todos, eu falo assim, vai ter que começar remédio para colesterol, bababá. Não, mas se eu tentar primeiro a água de berinjela e abaixar, eu posso ficar sem o remédio? E aí eu falo, não, pode tentar 1 mês. Eu deixo. Mas é porque é difícil você lutar contra. Mas a regra que eu tenho visto agora é chá de caroço de abacate. Sério? Chá de caroço de abacate. Mas eu tô chocada que você nunca tinha ouvido da água de berinjela. Até minha avó fazia na casa dela, mas eu coloquei pra ela tomar junto com a estatina. Água de berinjela e estatina do lado. Isso, aí deu tudo certo. Aí abaixou, ficou ótimo. Não, tem muita estratégia, né, de alimentos, de remédios naturais que controlam colesterol, diabetes, enfim. Eu também não sou de ficar pegando o pé do paciente, não, desde que ele faça o que precisa. Que tem que ser feito. Precisa de ciência. E não é que plantas, né, as plantas curam.
certamente tem muita erva, tem muita planta que realmente tem um efeito benéfico na saúde. O problema é que muitas vezes a gente não tem estudos muito bem feitos, que nos deem uma dose eficaz, uma dose segura. Infelizmente, estudos para determinar isso são estudos caros, né? Mas a indústria não quer que você saiba disso. Gente, se a indústria souber que existe uma planta milagrosa, pode saber que eles vão lá, vão deixar a planta entrar em extinção e plantar só no quintal deles e vão vender esse negócio para vocês. Com certeza. Então, se tiver alguma planta promissora, né, eles vão dar um jeito. E é difícil a gente falar que o remédio é ruim por conta da indústria farmacêutica, e a gente vê os estudos, vendo as pessoas melhorarem. Sim. A gente está no consultório todo dia, passando estatina todo dia, ninguém morreu por conta da estatina, mas algumas pessoas podem, né, ter um evento aí mais dramático por não tomar estatina. Sim, com certeza. Então é isso, Rael, eu queria que você indicasse pra gente um filme, um livro, um podcast, alguma coisa que fale um pouco sobre esse assunto, que a gente consiga se entreter. Entreter com esse assunto. É o podcast aqui, só. Só tem essa opção. Não, brincadeira, assim, para falar de colesterol, realmente, eu acho perigoso, porque às vezes o pessoal tá falando de coisa que não faz muito sentido científico, né? Eu gosto muito falando de podcast, eu estava até comentando que eu gosto muito de podcast, né? Tem uma nutricionista que é a Isabela Loyola, não sei se você conhece, tem um podcast que tem no Spotify também, que se chama Happy Hour dos Nutri, que é ela e um colega dela, que são nutricionistas, que falam de várias coisas a respeito de alimentação saudável. Acho que eles não estão nem gravando mais, mas tem muito episódio bacana, de muita coisa, né? Porque, infelizmente, na parte de nutrição, tem muita gente falando bobagem, falando que você não deve consumir leite, por exemplo. Tem um episódio deles sobre leite. Então, nossa, que legal, eu quero muito. Eu vou ouvir para indicar, inclusive, porque é difícil convencer as pessoas que leite é bom, né? Só vaca que... Como é que é a história? Que o homem é o único animal que mama, não, que toma leite depois de crescido, né? Assim. Tem um negócio da caixinha do leite com uns quadrinhos coloridos que o leite passou da data, alguma coisa. É umas coisas absurdas, meu Deus. Mas muito obrigada, Israel. Adorei nosso papo. Eu acho que a gente esclareceu muita coisa. Que bom. Eu que agradeço pelo convite e pela canequinha, que eu não vou mais Mabel, né? Nada contra a marca. É pra pôr cafezinho sem açúcar. Ô, Israel, e onde que a gente te encontra? Faz o seu jabá aí, pode fazer a propaganda que você quiser. Então, como foi dito, eu posto muito no Instagram, se vocês quiserem seguir Israel Guilherme. TikTok também. Sério? Você é muito moderno. Tem muito seguidor. Seu arroba é qual? Israel Guilherme também. Também? E os meus atendimentos na clínica juntos, no Hospital do Coração também. E qualquer coisa vocês me procurem no Instagram, que lá tem mais informações, no Google, enfim, Israel Guilherme. Pronto. Mira no Guilherme e termina com Ard no final. Pra zoeira, esse Ard no final. Sabe que eu tava fazendo roteiro e tal, aí o Guilherme sempre aquele negocinho vermelho embaixo, que tipo, é uma palavra que está errada. E aí toda hora, aí eu ficava olhando assim, não, tá certo, eu coloquei certo. Direto o pessoal me chama de Israel Guilherme, mas oh, meu Deus. Meu nome não é composto. Muito obrigada, Israel. Agradeço. Gente, obrigada por ter ouvido até aqui. Dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, dá 5 estrelas. São muitas informações, mas se você fizer isso todo dia, vai ficar medular. E aí você ajuda a gente a crescer. Muito obrigada.